O tema de hoje é água, o Espírito Santo, uma metáfora da água. Bom, eu não sei pular, eu sou meio duro assim, né? Minha pele é mais clarinha. Para quem estava aqui domingo passado, eu pulei miudinho, né? Mas hoje eu vou ficar mais paradinho, então vou dar menos trabalho ao pessoal da Câmara. O Leandro não vai precisar levantar tanto para me focalizar indo para lá e para cá. Mas quem estava aqui domingo passado? Levanta a mão. Uma grande parte. Se você não estava, eu sugiro, fortemente, recomendo que você, pela internet, possa ouvir a mensagem do domingo passado. Pregou o Harvey Carey, que é um pastor norte-americano que pastoreia na cidade de Detroit, uma história de vida muito, muito linda, e ele nos abençoou bastante, começando essa série, abrindo essa série sobre o Espírito Santo, que nós estamos usando metáforas diferentes das Escrituras para o Espírito Santo, e no domingo passado falamos sobre a pomba, e hoje nós vamos falar sobre água. E eu vou convidar vocês para ficarem de pé. Eu gostaria de ler uma passagem das Escrituras, João capítulo 7, nós vamos ficar de pé para essa leitura. João 7, 37 a 44. O Evangelho de João, capítulo 7, de 37 a 44. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na realidade, não foi bem assim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Foi exatamente isso que aconteceu naquele dia. Jesus exclamou, gritou no último dia da festa. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi, da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim, houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Senhor, abençoa a tua palavra. Essa é a palavra de Deus que nós acabamos de ler. Que o teu Espírito, que está presente na nossa vida e entre nós, possa interpretar, aplicar essa palavra para a nossa vida, para a nossa comunidade. No nome de Jesus, amém. Podem sentar. A festa dos tabernáculos, esse grande dia da festa, está se referindo à festa dos tabernáculos. Era uma festa que antecedia em 6 meses a Páscoa. As duas maiores festividades do povo de Deus na Bíblia eram a festa dos tabernáculos. Havia várias, mas essas duas eram as principais, a festa dos tabernáculos e a Páscoa. A festa do tabernáculo acontecia lá, na região lá, era no outono, e mais ou menos 6 meses antes da Páscoa. Ela era mais festiva, ela era mais assim, uma coisa mais descontraída, mais alegre do que a Páscoa. Porque nessa festa eles comemoravam, durante 7 ou 8 dias, o período em que o povo viveu no deserto, e foi alimentado, e suprido e provido por Deus durante aqueles 40 anos, habitando em barracas, em cabanas no deserto, em tendas. E eles faziam isso de uma maneira muito peculiar. Era uma festa de peregrinação, vinham os peregrinos de todas as partes, né? E eles, então, lá em Jerusalém, armavam nas ruas, cabanas, tendas, e eles moravam naquelas tendas durante aquela semana toda da festa. Compartilhavam, já imaginou? Que nem um grande camping na cidade, né? Todo mundo na rua, né? E mesmo quem morava na cidade fazia isso, e quem vinha de fora também. Então era uma grande festa, é diferente, né? Fazia aquele movimento todo na cidade, as pessoas se conheciam, ficavam mais próximas umas das outras, a cidade ficava lotada, hiperlotada, aquele clima meio que de piquenique, de junta-panela,
né? É uma lembrança daqueles 40 anos em que Deus guiou o povo de Israel e habitou no deserto, acampando em tendas. Deus cuidou desse povo durante esse período. Um outro ritual que eles tinham durante aquela semana, e era um ritual diário, os sacerdotes iam até o tanque de Siloé, levavam uma jarra de ouro, pegavam água do tanque e voltavam até o templo, e o povo ia atrás dos sacerdotes com essa jarra de ouro cheia de água do tanque de Siloé. E isso acontecia todo dia. Eles chegavam diante do altar no templo e derramavam a água. É o que se chama de uma oferta de libação, derramar a oferta diante do Senhor. E o significado disso é exatamente lembrando aquele momento em que a água que eles beberam no deserto, quando Moisés bateu na rocha, bateu na pedra com a vara de Deus, e os israelitas que estavam morrendo de sede, prontos para morrer de sede, foram então salvos e sobreviveram, porque Deus fez esse milagre com a rocha que foi ferida, e aí brotou água, e eles puderam beber água. Isso acontecia todos os dias. Eles vinham até o templo, inclusive nessa procissão, cantando Isaías 12, com alegria vocês tirarão água das fontes da salvação. Eles tinham esses hábitos de cantar. Os israelitas cantavam muito, né? E a gente vê isso na história da Bíblia. Jesus então estava lá. Ele não tinha ido no começo, a família dele disse, olha, já que você tem esse projeto incrível, né, do reino de Deus e tal, por que você agora, na festa, que é a grande festa, que é uma das ocasiões assim principais, e todo mundo já fala de você, Jesus esteve em Jerusalém 18 meses antes, na Páscoa. E houve uma controvérsia naquela ocasião, porque ele curou uma pessoa lá no tanque de Betesda no sábado, e foi uma confusão, né? Ele foi criticado por ter feito uma coisa daquele tipo no sábado, enfim. E houve uma celeuma, né? 18 meses antes, agora ele retorna. Ele não tinha vindo, ele pulou uma Páscoa, agora ele volta. Então havia ele já era famoso, todo mundo falava sobre ele, e havia essa expectativa da chegada dele. E também os que moravam em Jerusalém sabiam que as autoridades estavam loucas para pôr a mão em Jesus e tirá-lo do mapa, né? Terminar essa popularidade, impedir que ele continuasse exercendo esse ministério tão popular e tão produtivo, né? Mas contra eles. Eles se sentiam inimigos de Jesus Cristo, e estavam prontos para pôr a mão neles. E é por isso que Jesus disse para a família dele, não chegou a minha hora. Eu não vou agora para a festa, porque não está na hora de eu me revelar. Não está na hora de eu aparecer. Não está na hora de eu ir para onde eu vim, que é exatamente a cruz, a morte. Era isso que Jesus queria dizer. Mas depois que os familiares foram, Jesus foi. Provavelmente num caminho diferente, não pela estrada que passava pela Pérea, mas provavelmente pela Samaria. Existe uma possibilidade que aquele texto que ele passa em Samaria e ele não é recebido, foi exatamente durante essa viagem. Mas ele chega incógnito. Ele está lá, mas ninguém sabe que ele está na festa. Mas Jesus está observando o que está acontecendo. E diariamente ele vê aquela procissão dos sacerdotes, do povo, levando aquele jarro de água e derramando, né, simbolicamente diante do altar, lembrando do episódio do deserto. E acontece que Jesus observa essa encenação que representa a água da rocha no deserto, e no último dia da festa, ele não aguenta mais e ele explode. E a Bíblia diz que nesse último grande dia, que é o clímax da festa, ele se levanta e ele então grita. Essa é a ideia, não é? Exclamou assim. Ele bradou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus estava dizendo, eu sei quem é a verdadeira rocha. Eu sei quem pode dar a vocês a verdadeira água da vida. Um tema que não é novo, a gente leu isso no capítulo 4 do próprio João, quando ele teve a conversa com a mulher samaritana.
onde ele falou para ela que ele tinha uma água para dar, que se ela bebesse, ela nunca mais teria sede. Eu tenho essa, eu sou. Venham a mim. O texto está lidando com um tema muito importante para nós, que a gente tem que fazer a pergunta: qual é o coração do cristianismo? Nós temos doutrinas corretas, nós vivemos sentimentos maravilhosos, nós temos uma visão social de transformação do mundo, nós temos um padrão ético elevado, uma vida reta, mas será que esse é o coração do cristianismo? Todas essas coisas são boas, são importantíssimas. Mas o cristianismo é muito mais do que isso. Em primeiro lugar, a essência do cristianismo é a experiência de Deus. É experimentar Deus. Essa é a essência do cristianismo. A religião bíblica, o que distingue o cristianismo de outras religiões, é exatamente isso, é que o cristianismo propõe uma conexão imediata, pessoal, direta, com a substância de Deus, com a essência de Deus, com a vida de Deus, com o Espírito de Deus, penetrando na nossa vida. Isso é cristianismo. Na correria dessa vida que a gente tem em São Paulo, quando tantas vezes a gente se sente vazio e as pessoas se sentem vazias, elas buscam constantemente experiências, sensações, e muitas vezes nós fazemos dessas experiências, dessas sensações que a gente busca em comida, em cinema, em entretenimento, em sair, em viajar, uma série de coisas que a gente faz para poder quebrar a rotina, aquilo que às vezes nos sufoca na vida, na rotina da cidade. E nós fazemos dessas experiências, dessas sensações, talvez ídolos, tomando o lugar de Deus. Existe um grande perigo da gente supervalorizar os sentimentos, e nós não devemos especialmente ceder aos sentimentos que nos impulsionam na direção oposta à palavra de Deus. Mas escutem isso, que foi um testemunho de um pastor batista que viveu no século XIX, chamado Charles Spurgeon. Ele disse o seguinte: alguns de nós sabemos o que é estar feliz demais para continuar vivendo. Em algumas ocasiões experimentamos o amor de Deus de forma tão extraordinariamente poderosa que quase tivemos que pedir a Deus para parar o deleite, pois tínhamos medo de não poder suportar mais. Eu acredito que houve uma noite quando, se Deus não tivesse coberto um pouco o seu amor e a sua glória, nós teríamos morrido de alegria. Mas eu sei que existe o perigo da gente fazer da experiência o clímax da nossa existência. Mas o que eu acabei de ler, você sabe o que esse cara está falando? Você já experimentou isso na sua vida? Você tem qualquer experiência semelhante ao que ele acabou de descrever, de experimentar tal gozo na presença de Deus com tanta intensidade que você teve que dizer para Deus: para, senão eu vou morrer? Você já viveu isso? Que mundo que esse cara vive? Que religião é essa que ele vive? E eu estou falando de Charles Spurgeon, um dos grandes pregadores batistas do passado, citado em tudo quanto é púlpito, em tudo quanto é livro. Será que a gente está na mesma religião que ele? O que distingue a religião bíblica das demais religiões é isso. 2 Pedro 1, 3 e 4. Diz lá que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória. Nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, e aí ele conclui esse pensamento: para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina. O Espírito de Deus, a substância divina penetrando a nossa vida. Contato direto com Deus, não mediante um pastor, um sacerdote, ou sacramentos, ou rituais, ou coisas que a gente faz,
Muitas igrejas, inclusive, hoje estão dizendo, chega dessa baboseira de nascer de novo, dessa infusão do alto, do Espírito de Deus, chega disso tudo. Deve ter alguma coisa acontecido aqui. O que é importante é você viver uma vida de justiça, de bondade, e quando isso acontecer, você vai agradar a Deus. Tirando da vida essa noção, a verdade do contato direto da presença, do poder do Espírito de Deus na nossa vida. Mas cuidado, existe a religião formal e a religião real. A formalidade e a realidade. Toda vez que eu prego, eu sei que às vezes no auditório, um do lado do outro, há pessoas sentadas que pertencem algumas à religião formal e outras à religião real. Nós pertencemos a um desses dois grupos. Mas o texto que nós acabamos de ler fala sobre esse grande dom, essa grande dádiva do Espírito que seria dado, mas que ainda não tinha sido dado, mas seria dado no futuro. E o texto então nos informa como é que isso acontece, como é que esse dom, essa dádiva do Espírito, como é que ela é providenciada, como é que esse dom é preparado para nós. Porque o texto diz que até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Não sei se vocês se lembram, no cenáculo Jesus falou, agora é glorificado o Filho do Homem. Agora é glorificado. Ainda não chegou a minha hora. Ele disse muitas vezes isso, mas de repente, num determinado momento, ele fala, agora é. Chegou a hora. O tema daqui é o tema da presença de Deus. E a presença de Deus, na realidade, não é uma grande novidade. Porque no Antigo Testamento ela aparece constantemente na vida de Sansão, de Gideão, de Davi, de todos os grandes heróis do passado. A presença de Deus, o Espírito de Deus vinha sobre eles, estava na vida deles. Davi, na oração da confissão de Salmo 51, versículo 11, não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. A presença de Deus e o Espírito Santo são a mesma coisa. São sinônimos no Antigo Testamento. Moisés estava na montanha com Deus e Deus disse para ele, num determinado momento, olha, eu cansei. Eu não vou com vocês mais. Vocês podem ir, eu vou ficar de longe, olhando, mas vocês vão. Eu não vou mais. Deus falou a Moisés isso. E Moisés, então, disse, se a sua presença não for conosco, então não nos envie. Nós não vamos sair daqui. Se a sua presença não for, não nos envie. E aí que Deus disse, tá bom, eu vou. Eu vou... A minha presença, eu vou vir numa coluna, uma nuvem de fogo à noite, uma nuvem durante o dia, eu vou me manifestar no Santo dos Santos. Você vai fazer um tabernáculo, vai colocar no meio do arraial, no meio do acampamento, eu vou me manifestar e ali eu vou falar com você pessoalmente, no tabernáculo. A arca da aliança vai ficar ali, a minha presença, a mesa da presença de Deus. Eu vou com vocês. E o Espírito Santo, então, ficou muito ativo no Antigo Testamento, muito antes dos dias de Jesus. E como é que o Espírito, então, seria dado? Ele já tinha um ministério, já tinha atuado muito. Mas sabe o que Jesus está querendo dizer quando ele diz assim, que o João explicando, o Espírito não havia sido dado ainda? O significado disso é o seguinte, vocês sabem como o Espírito Santo agiu no Antigo Testamento, não sabem? Sabemos, muitas vezes, de muitas maneiras, pois vocês não viram nada ainda. Nada ainda. Eu gosto de pensar numa ilustração. Às vezes a gente tem alguém, mas a pessoa parece não estar presente. Isso a gente vê no jogo de futebol, por exemplo. Às vezes você tem um Neymar jogando na seleção ou no Barcelona, ele não faz nada. E a gente ouve a expressão ali, ele não estava no time. Ele não estava em campo. E às vezes a gente aplica isso a algum jogador. O fato da presença, no sentido da gente reconhecer que foi dado, que está ali, não significa que está ativo. E assim é na nossa vida.
Não é uma questão do Espírito Santo não ter sido dado, mas será que ele está ativo na nossa vida? Será que há evidência de que ele está agindo, que ele está jogando, que ele está no campo, que ele está em nós, que alguma coisa está acontecendo para mostrar isso? João Batista, Jesus afirmou sobre João Batista, ele foi o maior de todos os nascidos de mulher. Ninguém, nem Davi, nem Moisés, ninguém dos grandes foi maior que João Batista. E Jesus acrescentou, mas o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. O que ele quer dizer? Que a experiência, a realidade, a experiência de Deus, para quem vem depois de João Batista, por causa do Espírito Santo, será exponencialmente maior. Não há comparação sobre o que eles viveram no passado e o que vocês vão viver. Muito maior. Como assim? O que ele está falando? Como a gente pode justificar a vida medíocre que a gente vive, então? Como a gente pode justificar a nossa falta de esperança? Como a gente pode justificar a visão minúscula que nós temos de Deus, do que Deus pode fazer na nossa vida, na nossa família, na nossa cidade, no nosso mundo, de como Ele pode nos usar? Como podemos justificar os nossos medos? Alguns poderão então dizer, mas eu não sou nem cristão, eu ainda estou... Tá bom, aí eu entendo. Mas e nós, os demais? Nós que professamos sermos convertidos, seguidores de Jesus, como podemos justificar a falta de realidade espiritual na nossa vida? E como Jesus pode dizer que nos dará mais da presença de Deus? Deus não está em toda parte? Deus é Espírito. E às vezes nós pensamos em Deus como uma espécie de gás. Moléculas que se expandem, se difundem e permeiam o ambiente, a atmosfera. Mas Deus não é como um gás. Deus é uma pessoa. Eu conheci uma pessoa chamada Irmão André. Não sei aqui quantos já ouviram falar no Irmão André. Quem já ouviu falar no Irmão André? Tá bom, alguns. Irmão André é um holandês que nos anos 50, quando a Rússia e o comunismo começou a tomar conta de todo o leste europeu, invadindo, por exemplo, regiões inteiras e países e começando a dominar aquela região, que foi o início da Guerra Fria, o Irmão André uma vez estava vendo na televisão uma comemoração lá em Moscou. E viu aqueles jovens vestidos, né, com um lencinho vermelho e tal, aquela parada, né, no dia lá, comemorando a Revolução. E o Irmão André, vendo aquela cena, ele falou assim, não, mas alguém precisa fazer alguma coisa. Eles precisam do Evangelho. E o Irmão André tinha um fusquinha, e ele resolveu, então, usar o fusquinha para levar Bíblias para dentro da cortina de ferro. Então ele fez uma oração famosa que é assim, Deus, quando o Senhor estava aqui na terra, o Senhor abriu os olhos dos cegos, e agora eu peço que o Senhor cegue os olhos dos guardas, porque eu vou passar com Bíblia na fronteira. E ele fez isso muitas vezes. E aí começou uma organização chamada Portas Abertas, mas começou uma organização pequena, na casa dele. E aí começou a crescer a operação. E eu li, quando eu era adolescente, o livro O Contrabandista de Deus, que conta a história e a experiência do Irmão André, como Deus usou o Irmão André para levar Bíblias para o mundo comunista, para as pessoas, naquela época, né, anos 50, anos 60. E anos depois eu tive o privilégio de ser intérprete do Irmão André numa conferência em São Paulo, muitos anos depois. Alguns anos depois ele voltou ao Brasil, ele veio ao Brasil várias vezes naquela ocasião, quando o Portas Abertas chegou ao Brasil, final dos anos 70, meados e final dos anos 70, e eu tive a oportunidade de viajar com ele, de conviver com ele durante algumas semanas. Nós fomos a diferentes cidades, eu fui intérprete dele, e não apenas interpretando, mas a gente tomava café junto, a gente almoçava junto,
Nós oramos juntos, nós conversamos. Eu perguntei muitas coisas sobre o ministério dele nos países da Cortina de Ferro, e ele me respondia. Anos mais tarde, tive a oportunidade de visitar na residência dele na Holanda. Visitei a garagem, a oficina, que era um celeiro no sul lá da Holanda, onde eles preparavam os trailers e os carros com os compartimentos secretos, que a coisa ficou sofisticada para levar as Bíblias durante o comunismo para os países comunistas. Essa convivência com o irmão André durante esse tempo começou com a leitura do livro quando era adolescente. Começou a queimar o meu coração e fazer dentro dele um interesse surgir muito grande pela igreja perseguida. Cerca de 15 anos depois do meu primeiro contato pessoal com o irmão André, eu fui trabalhar no leste europeu, como missionário brasileiro para a igreja perseguida. E fiz isso durante os próximos 10 anos. Eu conheci o irmão André. Eu li o livro dele quando adolescente. Mas a convivência minha com ele, as oportunidades de andar, de estar, de ouvir, de conversar, de conviver, marcaram a minha vida de tal maneira que um dia no futuro, de fato, eu fiz parte do movimento que trabalhou na igreja, com a igreja perseguida. É exatamente isso que significa a presença, significa contato direto. Eu conheço de ler, eu ouvi falar, eu tenho o Espírito Santo, mas a convivência, andar junto, cultivar, isso é outra coisa. Moisés disse: Deus, eu quero ver a sua face. Êxodo 33. Deus falou: não pode. Eu vou ficar de costas, você não pode me ver. Aí, mas mesmo assim, Moisés desce do monte e ele está brilhando tanto que as pessoas não conseguem suportar olhar para Moisés, não conseguem ficar perto de Moisés. E ele precisa colocar um véu, um pano escuro para cobrir o brilho, o rosto ofuscante, para as pessoas poderem se aproximar, ele chegar e ficar junto com eles. Isso porque ele viu Deus de longe, pelas costas. Esse desejo de entrar na presença de Deus, de entrar no Santo dos Santos, lá no tabernáculo, nos acompanha a todos. Davi, no Salmo 16, eu quero entrar nos teus tabernáculos. Quando eu vou poder? Quando irei diante da tua face? Jacó lutou com Deus no Val de Jaboque, naquele riacho, e depois, no final do dia, durante a madrugada, e quando ele acordou de manhã, ele disse: isso aqui, eu vi a face de Deus, e chamou aquele lugar Peniel, face, o rosto de Deus, Peniel. Eu cheguei tão perto e sobrevivi, disse Jacó. Mas aí nós lemos o Evangelho de João, capítulo 1, quando João descreve: a palavra se fez carne e habitou entre nós. Ele armou a sua tenda entre nós. Ele armou o seu tabernáculo, a sua cabana entre nós. Viveu entre nós e vimos a sua glória. 2 Coríntios 4, Paulo escrevendo para os crentes o seguinte: o Deus que diz, haja luz, brilhou a luz do Evangelho no nosso coração, na face de Cristo. Presença. A vida de Deus, a substância de Deus. Natanael estava debaixo da árvore e Jesus foi apresentado a ele e disse: olha, eu te vi debaixo da figueira. Natanael falou: vejo que o senhor é profeta. E Jesus disse para ele: Natanael, você está achando isso extraordinário? Eu sou Peniel. Você ainda vai ver os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo. Eu sou a escada de Jacó. Eu sou Peniel. Eu posso trazer a presença de Deus para a sua vida. Eu posso invadir você com a presença de Deus. E você achou extraordinário só porque eu tinha te visto embaixo da figueira. E é isso que foi prometido para nós, que o menor no reino de Deus é maior do que João Batista. Mas como é que esse dom, como é que essa dádiva, esse presente do Espírito Santo pode ser recebido, adquirido? João explicou no texto: o Espírito Santo ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Versículo 39 do capítulo 7 que nós lemos.
mas Jesus foi morto e foi glorificado. E é por isso que o dom do Espírito já pode ser recebido. Quando Jesus disse aqui, quem tem sede, vem a mim e beba. E quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, ele se refere a Êxodo 17:6, a grande história da rocha, da pedra que foi ferida pela vara por Moisés. No deserto, Deus estava suprindo tudo para o povo, não faltava nada, tudo. Mas um dia eles ficaram com sede, estava faltando água. E aí eles se rebelaram, jogaram a culpa em Deus. Nós não estamos satisfeitos com a maneira como o Senhor está gerenciando a logística aqui do deserto, viu, Deus? Não está legal. E, lógico, a raiva deles contra Deus se volta contra o representante de Deus, porque Deus, né, é Espírito. E a pessoa do escalão mais alto que existe na terra representando Deus, quem é? Moisés. Então eles resolvem matar Moisés, pois ele é a maior autoridade disponível abaixo de Deus ali diante deles. E eles querem castigar Moisés. Deus então diz a Moisés, chama os anciãos, chama os líderes do povo, pegue a vara de Deus, vão até a grande rocha. E o texto de Êxodo 17 nos conta, passa à frente do povo, Deus falando para Moisés, leve com você algumas das autoridades de Israel, tenha na mão a vara com a qual você feriu o rio Nilo e vai adiante. Eu estarei à sua espera no alto da rocha do Monte Horebe. Bata na rocha e dela sairá água para o povo beber. E assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram Massá e puseram à prova Meribá, o Senhor dizendo, o Senhor está entre nós ou não? O povo acusou Deus. O povo queria executar juízo contra Moisés, acabar com Moisés. Mas Deus agora chama os representantes do povo. E está na hora de Deus acusar o povo. Vocês são rebeldes. Eles é que serão julgados, e não Moisés. Eles já condenaram Moisés à morte, mas Deus chama os representantes do povo, os líderes do povo, e colocam eles ali diante da pedra para para uma conversa séria. Vocês é que são os rebeldes. E Deus diz a Moisés, eu vou estar em cima da rocha. E a maior surpresa de todas, no momento do julgamento em que Deus chama os líderes de Israel, e Moisés com a vara de Deus, Deus diz a Moisés, bata na rocha. A presença de Deus na rocha. Eu vou estar na rocha. Bate na rocha. Deus na rocha. Deus ali presente. Bate, golpeia Moisés. Eu estou na rocha. Pode bater. Bate com força. O Novo Testamento afirma em 1 Coríntios 10, 4, que essa rocha era Cristo. Um dia no futuro alguém seria castigado pela estupidez cósmica da humanidade. Nós somos como os israelitas. Deus cuida de nós e nós queremos tirar o cuidado das mãos de Deus. Me devolve. Deixa comigo. Eu cuido da minha vida. Eu quero a minha vida de volta. Mas a boa notícia é que nós podemos hoje nos tornar como rochas das quais a água vai fluir para o mundo. Essa é a promessa de Jesus. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do interior fluirão rios de água viva. Mas para isso, nós precisamos ser feridos. Nós precisamos receber o castigo. A vara de Deus precisa nos ferir. E isso acontece em Cristo. Na cruz, Cristo foi ferido no nosso lugar. Pela vara do juízo de Deus. E Jesus já foi crucificado. E já foi glorificado. O dom do Espírito Santo está sendo oferecido e pode ser recebido. É uma dádiva que foi preparada e pode ser recebida.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim para receber o dom do Espírito Santo, Jesus disse, é necessário ter sede, ir até ele e crer. Esse tema da sede aparece muitas vezes na Bíblia, em Apocalipse, no final, quando está concluindo a revelação, capítulo 22, de 1 a 5, nós temos uma descrição da cidade de Deus, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e de outra margem, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. As folhas da árvore são para a cura dos povos, e nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. O sol é dispensável, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Toda corrupção do coração, da psique, nas famílias, nas sociedades, nos governos humanos, tudo será curado. Curado. Mas o texto diz que algumas pessoas vão ficar de fora. E quem vai ficar de fora? Versículo 15. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, todo aquele que ama e pratica a mentira. Bom, mas se é assim, quem entra? Quem entra? Os bons cidadãos, os ortodoxos, os religiosos, os que levam uma vida moral elevada? Não! Versículos 16 e 17. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. E aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Sabe qual é a diferença entre o indivíduo moral e a pessoa sedenta? O indivíduo moral, a atitude dele é: Deus me deve. Minha vida não está do jeito que deveria. Mas o sedento, que na história de Jesus, enquanto ele estava aqui na terra, eram representados pelos coletores de impostos, traidores da pátria, pecadores, prostitutas, que vinham a ele, vinham porque tinham sede. Esses são sedentos. Quem tem sede, venha e beba. Quem é excluído? É excluído quem não se sente vazio. É excluído quem não tem sede. É excluído quem não vem beber. Esses ficam de fora. Mas quem tem sede, vem, bebe, crê, e tem essa vida, e recebe o dom. Como é que esse dom, em terceiro lugar, nos afeta? Quais são os efeitos em nossa vida? O que essa água, a metáfora do Espírito Santo, faz? Em primeiro lugar, a água renova, a água revive, a água sacia o nosso desejo. Romanos 5,5 diz que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O que significa isso? Como assim o amor? Você não acredita no amor de Deus? Sim, eu acredito. Deus é amor. Mas qual é o principal trabalho do Espírito Santo? O que significa dizer que Deus é amor na prática? O trabalho do Espírito Santo, o que Deus está falando aqui, que o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo, é que o Espírito Santo é quem transforma as ideias em realidades que saciam a nossa sede. É isso que o Espírito Santo faz. Pega a doutrina, pega o ensino e transforma em realidades que matam a sede da nossa alma, que nos satisfazem interiormente. Qual é o principal trabalho do Espírito Santo, segundo o texto de João, mais adiante? Nós cremos no estar cheio do Espírito, frutos do Espírito, dons do Espírito, a unção do Espírito, tudo ok. Mas o principal ministério do Espírito Santo, segundo o próprio Jesus, em João 16, versículos 13 e 14, é colocar o holofote em Jesus Cristo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade.
porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E ele diz, Jesus, acerca do Espírito, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. O Espírito Santo, em primeiro lugar, é um pregador. Ele é um pregador, ele declara, ele glorifica. Ele coloca o spot, o canhão, né, o holofote, nesse sentido, em Jesus Cristo. Recentemente nós fomos a um espetáculo de balé, a Cláudia e eu, e quando você vai num teatro, um espetáculo de balé, você vê o spot, né, o holofote, tem determinados solos. O teatro está todo escuro. O palco está todo escuro e entra uma bailarina, um bailarino, e sozinho, fazendo um solo. E o foco está lá. A glória, a beleza, a perfeição das cores, das formas, dos movimentos, junto com a música, está ali, na bailarina, naquela hora. Você nem consegue pensar e não está preocupado de onde vem a luz. Você não vê mais nada, você só vê a bailarina ali, naquele foco. É isso que o Espírito Santo vem fazer. O Espírito Santo toma o que Jesus fez e glorifica. Jesus fica glorioso aos nossos olhos. O Espírito Santo trabalha na nossa vida glorificando Jesus. Jesus disse, eu sou o seu Salvador, eu sou o seu Rei, eu sou o seu pastor, eu sou o seu amigo, eu sou a sua vida, eu sou o seu esperança, eu sou o autor e consumador da sua fé, sou o Senhor da sua história pessoal, eu sou o seu caminho aqui na terra, eu sou o prêmio no final da sua jornada. E você sabe quando o Espírito Santo está trabalhando na sua vida, quando essas coisas se tornam tão gloriosas, tão fortes, tão intensas no seu coração, que você não enxerga mais nada. Alguns exemplos práticos. O amor de Deus é impresso em você de tal maneira que ele se torna realidade, sacia a sua sede. Como? Você não é mais derrubado pelas críticas que você recebe. Você não tem necessidade de ficar manipulando as pessoas para te afirmarem, para você se sentir amado. A rejeição que você uma outra vez passa, fica em segundo plano. Você não para de buscar a aprovação das pessoas, ou se aproxima só daquelas que você gosta. Quando o amor de Deus é aplicado no nosso coração, na sua vida, se torna uma realidade. Passa do terreno da ideia para a realidade que sacia a sede da sua alma, ele vai fazer essas coisas. Sabedoria de Deus. A sua sabedoria humana manda você ficar com medo, porque as coisas vão mal. Você analisa as circunstâncias. Você usa os recursos da sua inteligência. Você examina os recursos que você tem para fazer frente aos problemas. Mas muitas vezes essa sua sabedoria que você usa, sua inteligência, leva você a ficar com medo. Porque você não controla todas as coisas. E muitas vezes elas vão mal. Mas a sabedoria de Deus é tão maior e é tão mais gloriosa que eu não preciso ter receio. Coragem é a lógica em chamas dentro de você. É obra do Espírito Santo. A Cláudia acabou de ler uma biografia do Bonhoeffer que tem mais de 500 páginas. Eu fico admirado, porque ela pega o negócio e não larga. Eu preciso ler, senão eu vou ficar com vergonha. E de vez em quando, às vezes, dormindo, eu quero dormir. Assim, posso ler para você? Ou, durante o dia, todo o tempo que ela tinha, intervalinho, ela estava lendo. E ela ficou impressionada. E ela viu que a igreja evangélica da Alemanha, durante o nazismo, foi conivente, foi cúmplice, não foi nem silenciosa, foi ativa. E só aconteceu o que aconteceu porque os cristãos não foram mais ativos, não se posicionaram. Mas Bonhoeffer e outros se posicionaram. A gente pode até questionar a maneira como ele fez isso, mas custou eventualmente a vida dele. E ele teve oportunidade, porque ele foi pastor em Barcelona, foi convidado várias vezes para dar aula em universidades prestigiosas dos Estados Unidos, onde ele estudou. Esteve na Inglaterra durante o período, ele era jovem,
com grande potencial, muito respeitado já no mundo. E ele podia ter ficado fora. Mas ele teve a coragem de retornar. E pagou por isso. Porque ele creu e confiou numa sabedoria que era maior daquela sabedoria que se preocupa simplesmente em proteger você. Segundo lugar, a água purifica, a água limpa. O Espírito Santo é um Espírito santo. Ele tem um nariz sensível ao pecado. E quando ele entra na nossa vida, os espaços de orgulho, de egoísmo vão ficar expostos. Momentos de preconceito, a nossa autocomiseração, desonestidade, coisas que antes você conseguia conviver com elas, não consegue mais. Não é suficiente dizer, eu sou crente, eu amo a Deus, se isso não faz qualquer efeito na vida real. Um bom teste é você perguntar para a sua família, para os seus amigos mais chegados, eu estou mudando? Eu estou mais paciente? Eu estou mais amoroso? Eu estou menos ansioso? Eu estou menos explosivo? Eu estou menos duro nas minhas palavras? Pergunta. A água purifica. Quando o Espírito Santo está na nossa vida, agindo em nós, essas coisas vão estar acontecendo. E por último, ele diz, quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A água flui para fora. Tem um vazamento lá no meu banheiro, do apartamento de cima para o apartamento de baixo, a gente está lutando isso há meses, cada hora vem de um lado. É prédio velho, mas a água ela vai escolher, ela encontra um lugar, e ela passa, ela chega, ela aparece. A água flui, a água não fica contida, ela sai. E a pergunta é, você é uma fonte ou um ralo para os outros? Você é uma pessoa que sacia, Deus se usa para saciar a sede dos outros, ou você é aquele ralo que está sempre sugando e jogando as pessoas no buraco? Se essas coisas não estão acontecendo na sua vida, e eu quero lembrar para você que o Espírito Santo não é um gás que você enche, quando esvazia. Ele é uma pessoa. E a única maneira de você experimentar isso, eu experimentar isso, é que a gente tem que se aproximar, é pessoal, é cultivar esse relacionamento. Se você quer esse tipo de poder na sua vida, ele não é mágico. Não adianta você me chamar para fazer uma oração com imposição de mãos e daquele dia em diante, bum, pá, zap. Não. Não é assim. O texto diz que você precisa ir a Jesus. Receber dele, precisa ter sede, precisa ir a ele, buscar, crer. Você já viveu uma situação em que você se incomoda quando alguém compartilha assim, não, Deus está me ensinando isso, Deus está falando aquilo, e a pessoa começa a contar alguma coisa e aquilo te incomoda? E você pega um pensamento assim, mas como é que a pessoa pode dizer que Deus está me ensinando, Deus está fazendo isso? Negócio esquisito. Isso é um mau sinal. Esse é um sinal de que possivelmente você está praticando uma religião formal e não a real. Mas a boa notícia é que você só precisa ter sede, só precisa ir a Ele. Não precisa nada além de ter sede, ir até Ele. E quando eu e você fizermos isso, rios de águas vivas começarão a fluir do nosso interior. Ele é a rocha que levou o golpe, para que você e eu tenhamos rios de água viva fluindo do nosso interior para outras pessoas da nossa geração. Essa é a realidade que Deus quer que a gente viva. Esse é o dom do Espírito Santo que está sendo oferecido para cada um de nós nessa manhã. Vamos orar. E eu gostaria de
deixar esse momento, alguns instantes, para você fazer diante de Deus ou para Deus a oração que é sua, que é pessoal. Só você pode fazer. Talvez seja uma confissão, talvez seja uma entrega, talvez seja um passo de fé, talvez seja um reconhecimento de que você está vazio, vazia. Só isso. Estou vazio. Senhor, estou chegando porque eu preciso dessa água viva na minha vida. E a tua palavra diz que se alguém tem sede, vem. E eu venho. Senhor, queremos viver essa realidade. Nós temos desenvolvido a religião da formalidade e nos afastado da religião da realidade. Ensina-nos, Senhor, a te buscar. Coloca a nossa vida, a nossa situação de tal maneira que nós não tenhamos escape, se não correr para a rocha que foi ferida e beber dessa água. Só o Senhor conhece o nosso coração nesta manhã. E nós nos entregamos a Ti mais uma vez. Obrigado que na conversa conosco, quando nós sentamos no banco dos réus, nós descobrimos que Jesus já esteve ali. Ele já foi ferido. E é por isso que Ele diz, eu sou essa rocha. Eu é que tenho essa água. Quem tem sede vem e bebe. E quando você beber, você vai ter água para dar para os outros. Faz essa realidade hoje na nossa vida. No nome de Jesus. Amém.